A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Lembra-se do programa anterior em que apresentamos o início de uma crônica de Fernando Sabino? Hoje leremos a parte da crônica em que o autor conta um episódio ocorrido justamente quando ele buscava material para escrever seu texto. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-a no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio a que os pais se juntam discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-la na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos, sôfregas, e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo. Nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido. Vacila. Ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Fernando Sabino, A Companheira de Viagem, 1965. A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Continuando nosso estudo sobre a crônica, vamos ler hoje outra crônica do mesmo autor, Fernando Sabino, mas voltada para o humor. A crônica do programa anterior mexeu com a sua emoção, não foi? Dá até vontade de chorar, não é? Com esta você vai rir. Vamos à leitura do texto? O Homem Nu, Fernando Sabino. Ao acordar, disse para a mulher: Hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta, na certa. Mas acontece que ontem não trouxe dinheiro da cidade. Estou a nenhum. Explique isso ao homem. Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro, antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí, Maria, sou eu. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Dessa vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço da escada, entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta do seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu. Desta vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta. E assim despido, o embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele sem onde se esconder. Correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso aqui não. O que será que vai acontecer agora? Sugerimos que você escreva o restante da crônica dizendo o que vai acontecer e confira suas previsões no próximo programa. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Vamos ver o que aconteceu com o homem nu? Vamos à leitura do final da crônica. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo,
Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu desorientado que estava sendo levado cada vez para mais longe do seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso é que não. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois, experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência. Parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência. Largou a porta enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abre essa porta! Esmurrava a porta já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com um embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora. Imagine que eu... A velha estarrecida tirou os braços para cima e soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu. E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado. Olha que horror! Olha não, já pra dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete. E vestiu-se precipitadamente sem nem lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia. Não era. Era o cobrador da televisão. E aí? Lembram-se de que pedimos que você fizesse previsões sobre a solução do problema? Na maioria das vezes, nossa imaginação vai muito além das do autor. Isso porque no processo de criação, conta muito a nossa experiência de vida, a sociedade a qual pertencemos, as leituras de outros textos parecidos e muito mais. Notaram quando o narrador conta que o personagem começava a viver um pesadelo de Kafka? Nesse fragmento, o narrador refere-se ao livro Metamorfose, de Franz Kafka, que conta o desespero de um homem que descobriu ao acordar que havia se transformado numa barata. Quem já leu o livro Metamorfose, certamente vai lembrar-se dos momentos de angústia daquele personagem, transportando para o texto de Sabino os momentos de terror enfrentados pelo personagem do texto de Kafka. Notaram como é importante a leitura até para fazer outras leituras? Pensem sempre nisso. A Bibivirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Já dissemos quando falamos sobre crônica que sua base está no registro do cotidiano e que, entre outros objetivos, o autor pode usá-la para satirizar, ironizar, criticar. Temos vivido no Brasil um período político conturbado e enfrentamos uma séria crise moral. Vejamos parte de uma reportagem de Eduardo Salgado, publicado na Veja de 27 de novembro de 2002. Corrupção produz pobreza. Estudos mostram que as maracutaias têm efeito devastador sobre o desenvolvimento. 2 economistas do Banco Mundial, Daniel Kaufman e Art Cray, elaboraram um banco de dados com indicadores de boa governança de 160 países, incluindo o combate à corrupção.
De acordo com esse indicador, o Brasil ocupa a 70ª posição. Estamos na péssima vizinhança de pobretões, como Sri Lanka, Malawi, Peru e Jamaica, e de 2 ditaduras, Cuba e Bielorrússia. Cruzando os dados, os economistas concluíram que se a corrupção no Brasil se agravar até atingir um nível extremo, comparável ao de Angola, um dos casos mais graves, a renda per capita brasileira ficará 75% menor em 8 décadas. Se, na direção contrária, alcançarmos o nível de honestidade da Inglaterra, a renda per capita ficará 4 vezes maior no mesmo período. Ou seja, calculando apenas o peso da desonestidade e desprezando todos os outros fatores que influem no desenvolvimento, chegaríamos à renda de 14 mil dólares. Vejamos também algumas manchetes de revistas e jornais sobre o assunto, começando pelas mais recentes. Estes fatos proporcionam material que os autores utilizam em seus textos. 31 de janeiro de 2007, revista Veja. Pesquisa Ibope. Políticos. O que os brasileiros pensam deles? Desonestos, insensíveis, mentirosos. Vejamos outras manchetes da Folha de São Paulo. 30 de janeiro de 2007. Fornecedores do governo financiaram Aldo e Chinalha. 19 de setembro de 2006. Operação Vampiro vê prova de mensalão. 3 de setembro de 2006. Ex-ministro da Saúde, indiciado pela Polícia Federal, diz ter recebido ligação de Lula. 20 de agosto de 2006. Máfia envolveu entidades filantrópicas em fraudes. Neste contexto de escândalos políticos e corrupção, o cronista pode escrever sua crônica para criticar, ironizar, satirizar. Foi o que fez o autor Luiz Fernando Veríssimo em sua crônica O Brasil Explicado em Galinhas, que é uma crítica mordaz, mas bem-humorada, dos crimes do colarinho branco e as deficiências da justiça no Brasil. Ouça esta crônica no próximo programa. Até lá! A Bibivirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Olá! Neste programa, leremos a crônica O Brasil Explicado em Galinhas, de Luiz Fernando Veríssimo, que critica e satiriza a corrupção no Brasil e as deficiências da justiça. Pegaram um cara em flagrante roubando galinhas de um galinheiro e o levaram para a delegacia. Que vida mansa, hein, ô vagabundo? Roubando galinha pra ter o que comer sem precisar trabalhar? Vai pra cadeia! Não era pra mim não, era pra vender. Pior, venda de artigo roubado. Concorrência desleal com o comércio estabelecido. Sem vergonha. Mas eu vendia mais caro. Mais caro? Espalhei o boato que as galinhas do galinheiro eram bichadas e as minhas galinhas não. E que as do galinheiro botavam ovos brancos, enquanto as minhas botavam ovos marrons. Mas eram as mesmas galinhas, safado. Os ovos das minhas eu pintava. Que grande pilantra! Mas já havia um certo respeito no tom do delegado. Ainda bem que tu vai preso. Se o dono do galinheiro te pega... Já me pegou. Fiz um acerto com ele. Me comprometi a não espalhar mais boatos sobre as galinhas dele. E ele se comprometeu a aumentar os preços dos produtos dele, para ficarem iguais aos meus. Convidamos outros donos de galinheiros a entrar no nosso esquema. Formamos um oligopólio, ou no caso, um ovigopólio. E o que você faz com o lucro do seu negócio? Especulo com o dólar, invisto alguma coisa no tráfico de drogas, comprei alguns deputados, 2 ou 3 ministros,
Consegui exclusividade no suprimento de galinhas e ovos para programas de alimentação do governo e superfatura os preços. O delegado mandou pedir um cafezinho para o preso e perguntou se a cadeira estava confortável, se ele não queria uma almofada. Depois perguntou: Doutor, não leva mal, mas com tudo isso, o senhor não está milionário? Trilionário, sem contar que eu sonego de imposto de renda e que eu tenho depositado ilegalmente no exterior. E com tudo isso, o senhor continua roubando galinha? Às vezes, sabe como é? Não, eu não sei, excelência. Me explique. É que em todas essas minhas atividades, eu sinto falta de uma coisa. O risco, entende? Daquela sensação de perigo, de estar fazendo uma coisa proibida, da iminência do castigo. Só roubando galinhas eu me sinto realmente um ladrão. E isso é excitante. Como agora fui preso, finalmente vou pra cadeia. Uma experiência nova. O que é isso? O que é isso, excelência? O senhor não vai ser preso, não. Mas fui pego em flagrante pulando a cerca do galinheiro. Sim, mas primário e com esses antecedentes. Agora temos certeza de que você não tem mais dúvidas sobre textos denominados crônicas, não é? Até o próximo programa. A Bibivirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.